E agora a radiação gama. A radiação gama são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência e energia. São liberadas juntamente com as radiações alfa e beta. Ou seja, mesmo um elemento radioativo que libera partículas alfa, que são menos penetrantes, pode ser muito perigoso, pois junto com ele é liberada a radiação gama. Então era isso que eu estava falando, elas nunca vêm sozinhas. A radiação gama é uma energia que ela é jogada fora do núcleo, porque só jogar a partícula fora, que é o caso que a beta e a alfa fazem, né, joga próton e nêutron para fora, não é o suficiente para poder manter ele estável, ele precisa jogar mais energia para fora, então ela sai sob a forma de uma onda eletromagnética e ela é perigosíssima. Então, junto com a alfa e a beta, sai a radiação gama. E é por isso que eu falei que elas nunca estão sozinhas. Então, elas em si, elas não oferecem tanto risco, né? O problema é que elas vêm a gama junto no pacote, tá? São ondas extremamente pequenas e são tão pequenas que não podem ser refletidas por um espelho como fazemos com a luz. Lembra, a luz é uma radiação eletromagnética. O raio gama também é, só que o que muda? Muda o tamanho da onda. E ela é tão pequena, a radiação gama, mas ela é tão pequena que ela vai agir diretamente dentro das estruturas atômicas a hora que ela entra. Então, não adianta, por exemplo, você pensar como a luz. Eu boto um espelho, que eu tenho um espelho aqui na minha frente, eu ponho o espelho, se jogar a luz, ele reflete. Não dá certo, porque ela é tão pequena que ela consegue atravessar a estrutura das moléculas ali da formação do espelho, tá? Então, o tamanho diminuto dos raios gama faz com que eles consigam se propagar por entre os átomos. E somente placas com pelo menos 5 centímetros de espessura de chumbo conseguem barrar esse tipo de radiação. Como o chumbo, ele é um átomo muito grande, o núcleo dele é uma bolona grande, tá? Então, é mais fácil sobra menos brecha para ela passar, né? Por conta do espaço entre um átomo e outro, que ele é grande. E ele é mais pesado, então ele consegue reter. Normalmente o chumbo, quando você vai fazer raio-x, a mulher ela protege a área que não vai ser radiografada com um negócio super pesado. Esse negócio super pesado é chumbo, tá? Então, por exemplo, quando eu, pelo menos, quando eu vou tirar raio-x já tirei raio-x da face, da boca, você veste um coletão e ele é pesado, aquilo é chumbo. Para você não receber, apesar de ser uma dose controlada e inofensiva, você não receber radiação onde não precisa, porque ela barra a radiação e só vai ser afetado onde você está tirando a radiografia. E aquela casinha onde o radiologista ele vai, aquilo lá também é todo protegido por chumbo e concreto, para ele também não ficar tomando tanta radiação à toa. Possuem níveis muito elevados de energia, de forma que conseguem arrancar elétrons das estruturas atômicas onde penetram, e por isso é tão perigosa. Em células vivas, arrancar elétrons é extremamente prejudicial, tá? Então, quando a radiação gama ela bate, ela vai desestruturar o átomo, e no caso de átomos, né, de células, isso é muito prejudicial, porque a estrutura, né, o funcionamento da célula é uma coisa muito delicada. Você não pode ter grandes alterações ali, principalmente na constituição, porque senão o funcionamento começa errado. Né? No caso do DNA, o que ela faz? Ela entra na célula e ela mexe na estrutura do DNA, ela altera ali. E aí, o que acontece? O DNA é uma coisa super delicada, né? Se você qualquer alteraçãozinha nele, vai acarretar mau funcionamento. E o que acontece? A célula que fica com o DNA errado, quando ela se multiplicar, ela vai multiplicar com esse DNA errado. E aí, quando esse DNA errado começar a se multiplicar, você vai ter a presença do câncer, né? Que é um mau funcionamento, né? É uma célula que não tá com o funcionamento dela ok, e ela vai se multiplicar e gerar outras células problemáticas. Os danos causados pela radiação vão depender da dose da radiação recebida pelo corpo. Então, nem sempre é letal, tá? Mas é que ela é a mais perigosa, porque então o pouquinho que você fica exposto a ela já pode ser grave, mas nem sempre vai ser letal. Mas normalmente você vai ter consequências, tá?
Então, a medula, o sistema linfático e as mucosas do intestino são as mais suscetíveis a sofrerem com esse tipo de radiação. E por isso é comum casos de leucemia, que é o câncer da medula, e de câncer de tireoide em pessoas sobreviventes à exposição à radiação. E um dos primeiros sintomas da síndrome aguda da radiação, que é o nome dado ao envenenamento por radiação, se confundem facilmente com virose por incluírem desforços intestinais, vômito e diarreia. Então, o envenenamento por radiação não é tipo assim, nossa, você vai tomar radiação, você vai morrer na hora. Acontece isso que eu falei, as células que foram afetadas, elas vão começar a funcionar mal. E isso vai gerar sérios problemas. Não se morre de radiação, se morre das consequências que a radiação gera no corpo, tá? Então, o que acontece? A medula, né, que gera as plaquetas, né, tudo pro corpo, a nossa proteção, ela é muito suscetível à radiação, à tireoide, o sistema linfático, que é por onde carregam os fluidos do corpo, né, a linfa, sabe quando você se machuca e solta aquela aguinha? Aquilo é a linfa, então o sistema linfático e as células do intestino, as mucosas, elas são bastante sensíveis à radiação. E aí, quando você tem uma exposição alta à radiação, e aí normalmente nesses casos é potencialmente letal, é muito difícil você conseguir conter os danos, os primeiros sintomas são desconfortos intestinais, vômito e diarreia, sintoma de virose, porque o intestino começa a funcionar mal. O que vai acontecer depois é o seguinte: conforme a Marie Curie morreu de leucemia, né, que é um câncer na medula, a medula começa a parar de funcionar. Em casos extremos, você tem transfusão de medula para tentar conter, só que, né, é super difícil achar doador de medula compatível, então é sorte, tá? Os sintomas da síndrome aguda da radiação, elas surgem mais ou menos 24 horas depois dos primeiros da exposição, tá? Então vai aparecer queimadura, né? No caso de Chernobyl, os bombeiros que foram, porque assim, Chernobyl, né, ninguém avisou lá pros caras. É aquela coisa, né, avisava contra acidente. Se você contar pro cara que você vai lá pra morrer, ele não vai, então não falaram, né? Então os primeiros bombeiros, eles tiveram queimaduras, porque eles mesmo pegando com a luva, eles foram expostos a muita radiação ao pegar os blocos com a mão, e aquilo queimou, eles morreram, tá? Porque a dose de radiação era muito absurda. Então, 24 horas depois, a queimadura é um pouco mais instantânea, mas 24 horas depois, começa a surgir os sintomas da síndrome, tá? E aí, o que acontece? Você começa a ter a questão que eu falei da virose, né? Aquele sintoma de virose. E aí, depois, conforme vai passando, vai estourando bolha na pele, tá? Umas bolhas, queimadura, o cabelo começa a cair, todos os pelos do corpo começam a cair, tá? E aí, o que acontece? Você não, como eu falei, você não vai morrer por conta da radiação, né? Você não vai ter radiação no seu laudo. O que acontece é que a medula, ela é muito suscetível. Então, ela começa a funcionar mal. O que acontece? A pessoa que tem leucemia, ela tem um mau funcionamento da medula, né? Que é um câncer de medula. E o sistema imunológico dela, porque é a medula que provém isso, fica muito fragilizado. Quem faz transplante de medula fica sem as defesas do corpo quando faz o transplante, então fica numa sala esterilizada, você não pode entrar, tudo que vai para a pessoa é esterilizada, porque como ela não tem mais defesa nenhuma no corpo, qualquer coisinha que ela receber de infecção, ela acaba morrendo. E aí o que acontece? Vira no caso da radiação, vira uma situação perfeita para morrer por infecção. Porque como começa a estourar essas bolhas na pele, isso é porta de entrada para vírus não, né? Nem tanto, né? Mas para bactérias, e a pessoa tá com a medula sem funcionar direito, então o sistema imunológico dela foi pro ralo, ela já tá... As plaquetas caem. E aí, quando a plaqueta cai, quem já teve dengue sabe. Se a gente dengue hemorrágica, quando a plaqueta cai muito, o sangue fica muito fino, a pessoa começa a ter hemorragia. Então, surgem as hemorragias. Hemorragia é uma coisa potencialmente letal, mas principalmente as pessoas morrem de sepse. O que é a sepse? Sepse é morrer de infecção generalizada, porque a medula não tá funcionando mais, e aí qualquer
coisinha que entra, né, qualquer bactéria, o corpo já não aguenta, não tem como combater e a pessoa morre, tá? Essa foto que eu vou pôr em algum lugar aqui é do Alexander, pausa para eu olhar a cola, Litvinenko, tá? Ele era um espião russo. E ele foi morto em 2006 por envenenamento com polônio 210. Ele ficou uma cota internado. E isso ele já próximo de morrer. Então ele já não tem mais os pelos, né? Provavelmente o sistema imunológico foi pro ralo. E radiação, que nem no caso dele, porque, mas assim, ó, o problema é assim, uma coisa é você ser exposto a uma fonte de radiação. Então, por exemplo, eu tô aqui, tem uma fonte de radiação aqui, né? Tem, sei lá, urânio aqui. Enquanto eu tiver, eu vou ter sendo diretamente afetada pela radiação, tá? Então, o que acontecer comigo aqui, a hora que eu tirou o urânio daqui, a radiação sumiu. O que vai acontecer comigo daí pra frente vai ser em detrimento do que já aconteceu, né? Das alterações que essa exposição gerou. Agora, no caso dele, ele engoliu o polônio. Ele foi envenenado com polônio. Colocaram, eu falo, a história é mais ou menos assim, que acho que foi posto no chá. E aí você engoliu o material radioativo. E não tem como tirar, não é tipo vomitar, entendeu? O negócio, ele entra na célula e aí quando você engole, ou por exemplo no caso de Chernobyl, você acaba aspirando aquele material, né, particulado, aquelas partículas, você respira aquilo que tá no ar, a poeira, tudo, aí é bem mais letal, porque aquilo foi para dentro de você. E você vira uma fonte de radiação. Então, você tirou, por exemplo, como eu falei, tem um pedaço de urânio aqui. Eu tirei o urânio fora, acabou o problema. Agora, se eu engolir, eu sou um perigo para quem tá em volta, porque o negócio tá dentro de mim. Então, nesses casos onde você tem ingestão de radiação, normalmente é fatal, tá? Não tem o que fazer, não tem como tirar. Você pode tentar fazer o corpo eliminar mais rápido, né, esses elementos radioativos, mas em geral não tem o que fazer. Mas assim, né? Se você não é um espião russo, não tem muito por que você se preocupar, né? Porque aonde que tem coisa radiativa pra você fuçar? Não tem. É só não trabalhar contra um sistema ditatorial de governo que tá tudo ok. Bom, vamos supor que você sobreviva à exposição da radiação. Então, quando eu falei, tem uma pedra de urânio aqui, eu fiquei mega exposta, fui pro hospital, tive queimaduras, a minha medula, às vezes, começou a funcionar mal, mas conseguiram me salvar. E aí entra as grandes discussões a respeito das vítimas de Chernobyl, as vítimas das bombas nucleares, das bombas atômicas, né, quantas foram as vítimas? Porque o que acontece? Eu sobrevivi, então eu não sou vítima. Só que principalmente na mulher, a mulher já nasce com todos os óvulos dela pronto. A gente não cria óvulos, ao contrário do homem que vai criar espermatozoides ao longo da vida, né? A gente já nasce com tudo pronto. Na mulher, a radiação, ela pode causar esterilidade. E se a pessoa não ficar estéril, o que pode acontecer? No meu DNA vai ter uma mutação. E aí, por exemplo, eu não desenvolvo sintoma nenhum por conta de mutação, não tenho nem câncer. Mas eu posso passar essa mutação para o meu filho, caso eu venha a ter. Então, as gerações, principalmente Chernobyl, as mutações posteriores, elas ocorreram, tá? Então, aqui tem duas fotos, tá? Uma é o sistema linfático, ele é muito afetado, por isso que as pernas ficam enormes, né? Começa a dar inchaço, né? Não funciona mais direito o sistema linfático, então dá trombose e tudo. E as alterações genéticas mais comuns por conta de radiação são relacionadas na formação fetal, além da má formação, demência. Então, a criança... demência, microcefalia, a criança nasce com problemas na formação do cérebro, e eu não sei se eu usei o termo certo quando eu falei demência, tá? Mas o sistema cognitivo, o cérebro não funciona direito quando nasce, e a criança tem a mentalidade de um, né? Ela vai apresentar retardo mental, tá? Ela não vai ter o desenvolvimento. Ou nesse caso, nessa foto que tá em algum lugar, ela tem hidrocefalia, né? Que é o contrário, é um acúmulo absurdo
de água no cérebro e isso compromete o desenvolvimento cognitivo da criança. Mas, tirando esses casos, é a radiação gama que a gente usa na radiologia para poder fazer radioterapia, queimar tumor e salvar vida. Então, tudo vai do uso, tá? Normalmente, a gente só tem problemas com radiação quando a gente tem cagada sendo feita. Cagada, né? Então, Chernobyl, bomba atômica, o acidente de Goiânia, é tudo coisa que passou por erros. O acidente de Goiânia, ele não foi nem tanto, foi assim, ó, vou resumir bem rápido o que foi. O acidente de Goiânia foi assim, 2 catadores de lixo, de lixo não, né, de reciclagem. Eles entraram numa clínica abandonada, então a primeira cagada foi aí. Abandonaram a clínica com o aparelho de raio-x dentro. E isso não poderia acontecer. E eles viram o aparelho de raio-x e levaram para o ferro velho para desmontar. Só que isso foi em 1983. Vai fazer 33 anos, dia 13. E, bom, eles não tinham instrução, estudo para saber que aquilo é um aparelho de raio-x, muito menos para saber como é que funciona o aparelho de raio-x, né, e a letalidade, né, do que tá lá dentro. Então, desmontou-se o aparelho e quando chegou na cápsula, dentro do aparelho de raio-x, tem uma cápsula de chumbo e dentro do chumbo tem o césio lá dentro. E eles desmontaram e o césio, ele é lindo. Ele é branco, só que você põe no escuro ele fica azul. É lindo. E, obviamente, eles, na inocência deles, né, na ignorância, porque eles não sabiam, eles acharam aquilo lindo e levaram para casa. E aí, eles levaram para casa. A esposa do dono do ferro velho, eles tinham a sobrinha, mexeu, passou porque era bonito, né, então brilha, então passou no corpo. Ela acabou levando a mão na boca, então ela engoliu o material e passado um tempo eles começaram a apresentar os sintomas de virose. E aí a esposa do dono do ferro velho, ela se ligou que o problema então devia ser aquele pó que ele levou para casa, mas daí o negócio já estava comprometido. Morreram 4 pessoas, 2 funcionários do ferro velho e morreu a sobrinha, a menina que engoliu, e essa mulher que foi a que sacou que o problema estava ali. O da menina foi pior, porque ela engoliu. Então, além dela ser exposta, aquilo continuou dentro dela e ela virou uma fonte de radiação. Então, ela precisou ser enterrada num caixão de chumbo e concreto por um guindaste. Ela tinha 6 aninhos. Porque ela continuou emitindo depois de morta, porque aquilo estava dentro dela, né? E eles precisaram, tipo assim, o que acontece? A radiação, ela espalha pelo ar, né? O césio, ele espalhou a radiação, né? Quando foi exposto, era 19 gramas. O negócio espalhou, então precisou demolir o ferro velho, tirar tudo. Foi tirado ruas inteiras, foi tirado casas inteiras, isso tudo virou lixo. Foi posto em latão e enterrado em um local controlado, que agora já não oferece mais risco, tá? Porque não dá pra... Né? Tipo, não dá pra você passar um paninho e tirar, sabe, que nem poeira? Não dá. E aí, na época, eles triaram, né? Eles colocaram... Chamaram na região ali por volta de 110 mil pessoas pra passar por exames e 250 tinham alterações na quantidade de radiação normal, tava alterado. Então, são pessoas que não tiveram nem contato direto com eles, mas moravam próximos na região. Então, é um negócio que não dá pra controlar. Chernobyl, a nuvem de radiação foi parar no mundo inteiro, tá? Então, não tem como controlar. E aí, essa galera precisou evacuar das casas, foi demolido, sacrificou animal, árvore, tudo. Tem que tirar tudo, porque não tem o que fazer. Ela impregna e daí já era, tá? Mas tirando esses casos, são os casos onde você tem falha humana, né? A radiação, ela tá na natureza, ela não oferece risco em doses baixas e você dificilmente vai apresentar qualquer sintoma desses que eu falei, né? Por conta de intoxicação por radiação, porque é uma coisa que tá na natureza, é normal. E os acidentes graves são em altas concentrações de radiação. Então, normalmente tá envolvido alguma falha humana no meio, tá? É isso. Se tiverem dúvida, deixem aí nos comentários, me chama e até!